Olá, eu sou Luiz Felipe, sou advogado no escritório Oliveira e Reis Advogados e responsável pelo setor jurídico da DI Condomínios. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o regime de afetação das incorporações, ou patrimônio de afetação. No primeiro momento, é interessante a gente entender que estamos falando de um determinado instituto que ocorre dentro do sistema de incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é a estruturação por parte de algum interessado, pela lei chamada de incorporador, pessoa física ou pessoa jurídica, que visa acrescentar e dar valor a um determinado imóvel. Normalmente ele é proprietário de um terreno e edifica sobre esse terreno um edifício, pode ser um edifício comercial, um edifício residencial, mas com o intuito de agregar valor com a construção de um prédio, de lojas, enfim, agregando mesmo valor a esse imóvel, que está vazio. Dentro do regime da incorporação, que é regido por uma lei específica, a gente encontra então a figura do patrimônio de afetação. Essa figura ela surgiu no direito brasileiro quando uma determinada construtora de grande escala no país veio a falir e, por conta disso, os adquirentes, aquelas pessoas que tinham adquirido as unidades do empreendimento, acabaram ficando sem proteção, e acabaram vendo os seus direitos e os seus imóveis sendo vendidos para pagar dívidas daquela empresa que havia falido. Então a Lei 10.931 trouxe essa inovação para a Lei da Incorporação Imobiliária e criou a figura então do patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Essencialmente, a gente quando fala de afetação, a gente está falando da destinação específica de um determinado bem a uma finalidade bem definida. O conceito que a lei traz é o conceito de separação patrimonial. O que isso quer dizer? O incorporador, que é o proprietário daquele imóvel, ele durante a incorporação ou até mesmo antes dela, ele se preocupa exatamente com o direito dos adquirentes, com o direito das pessoas que estão comprando aquelas unidades. Então ele institui o regime de afetação. Ao instituir o regime de afetação, todas as dívidas eventualmente contraídas, todas as obrigações contraídas pelo incorporador, ou seja, pela empresa ou pela pessoa física que está incorporando, não conseguem atingir aquele imóvel daquele empreendimento. Então ocorre uma separação total entre os patrimônios. O patrimônio que está sob o regime de afetação da incorporação imobiliária, ele passa quase a ter vida própria, E ele se submete então à luz da lei a um regime próprio tributário, um regime próprio administrativo, e isso traz, sem dúvida, uma segurança mais interessante para as pessoas que estão comprando as unidades autônomas. Um outro aspecto importante da afetação é a indisponibilidade do bem, que acaba por recair sobre o incorporador. Ou seja, a partir do momento que ele institui o patrimônio de afetação, ele não pode mais dispor daquele patrimônio da forma como ele bem entendeu. Ou seja, ele não pode mais garantir negócios particulares da empresa, negócios outros que não tenham relação com o empreendimento com aquele imóvel. Ou seja, ele não pode gravar, no termo jurídico que a gente usa, ele não pode gravar esse imóvel para obrigações que não digam respeito, então, ao empreendimento que está se desenvolvendo. Ao trabalhar e criar esse conceito, instituir essa ferramenta, a legislação trouxe, então, a figura da comissão de representantes. O que é a comissão de representantes? Como eu falei, a partir do momento que você tem a alienação das unidades autônomas, e essas unidades já estão sendo comercializadas muito antes da conclusão do empreendimento, existem uma série de pessoas que têm ali interesse na incorporação e no empreendimento imobiliário que está se fazendo. Essas pessoas elas têm que ter alguma forma de comunicação com o empreendedor. Então a lei criou a figura da comissão de representantes e incumbiu a comissão de representantes, especialmente, ela tem outras finalidades, mas eu separei para vocês três finalidades muito importantes da comissão de representantes, que é a fiscalização
do incorporador quanto ao recolhimento dos tributos, quanto à qualidade da obra e quanto à execução geral do empreendimento, né? Então ela pode, obviamente, avançar em determinados sentidos, em tomar posse de outro tipo de informação, mas essencialmente o objetivo da comissão é fiscalizar a incorporação nesses três aspectos. Se o empreendedor, se o incorporador está andando dentro da linha, ele está andando na linha em relação àquela incorporação. O objetivo principal é que a incorporação cumpra seus prazos e atinja o objetivo que é edificar e, como eu falei no começo, criar valor, né? Essa comissão, segundo a lei também 10.931, ela vai ser constituída de pelo menos 3 pessoas, tá? Não tem um limite máximo, mas o ideal é a figura de 3 membros. Então, numa assembleia especialmente convocada para essa finalidade, vão ser eleitos 3 pessoas daquele grupo de adquirentes e vão compor, então, o conselho, a comissão de representantes.